a pauta, o que nós desejamos do Parlamento nesses dias, especialmente hoje, à noite, amanhã e na quarta-feira. Nós temos 13 MPs que necessitamos ver aprovados. Uma é a do Fundo Soberano e as outras duas se referem a questões do acordo que fizemos com os senhores e senhoras caminhoneiros quando do encerramento da greve. E essa, então, a nossa expectativa de trabalho em relação à Câmara e ao Senado, sendo que no Senado nós temos as questões da autorização para a privatização ainda de algumas distribuidoras da Eletrobras e a questão da cessão onerosa, que bom seria que também fossem votadas, mas eu diria que a nossa pauta principal nesse momento são as medidas provisórias. Você poderia explicar quais são as MPs do Senado? É a 838 e a 8... não lembro se é 837 ou 836. Daqui a pouquinho eu vou ter aqui exatamente o número dessas MPs. Certo? E a primeira é do Fundo Soberano. O que ela trata exatamente? Uma do subsídio ao diesel. As duas tratam de questões referentes ao subsídio ao óleo diesel. Questão que está sendo praticada em função de se tratarem de MPs, mas que nós gostaríamos de ver imediatamente, rapidamente aprovadas, até porque a data de vencimento das mesmas é o dia 10 de outubro, na semana seguinte à eleição, semana na qual nós poderemos ter dificuldade para aprová-las. Você está monitorando essa história de mais greves dos caminhoneiros? Antes eu queria fazer mais uma consideração, pensei até que vocês iam me perguntar a respeito da preocupação com o quórum. O governo não trabalha com a possibilidade de inexistência de quórum. Nós compreendemos a importância da questão eleitoral, compreendemos até a preocupação que os senhores e senhoras parlamentares têm nesse momento com as suas próprias eleições. Todavia, temos a convicção e a certeza de que os parlamentares têm também consciência de suas responsabilidades para com o Brasil. Então, nós não trabalhamos com a hipótese de inexistência de quórum nesses dias de esforço concentrado esse convocado pelos próprios presidentes das casas legislativas. Tem ligado? Nós estamos trabalhando, mas, repito, estamos convictos que teremos quórum. Ministro, mudando de assunto um pouquinho. E do óleo diesel. Estamos aí. O governo, então, vai trabalhar para a aprovação dessas, são duas medidas provisórias. São duas medidas provisórias. Agora, a 836 e a 838. Obrigado. 836 e 838. Ministro. Agora, E temos a 830, que é o Fundo Soberano. Tem que ser votada antes, em função da ordem em que se deu a leitura dos relatórios na Câmara Federal. Claro, só aproveitando a questão, então, tendo duas MPs a respeito dessas demandas dos caminhoneiros, nesta semana em que ventila-se a possibilidade de uma nova greve, associações falam, outra associação diz que já está mobilizada, a ABCAN diz que não há essa mobilização, mas a gente vê mensagens circulando, é um tempo que é difícil a gente saber o que está rolando ou não, mas o governo não pode dizer que não foi avisado dessa vez se vier a acontecer uma nova greve dos caminhoneiros, né? O governo dialoga permanentemente, desde o encerramento da greve, desde as gestões que aconteceram durante a greve com os caminhoneiros. E o governo pode afirmar de forma peremptória que não acontecerá uma nova greve. Nós temos uma questão pendente no STF. O governo cumpriu todos os compromissos assumidos para com as senhoras e senhores caminhoneiros, especialmente a questão do preço mínimo do frete, foi questionado judicialmente por alguns setores da nossa economia que discordam dessa medida. Essa questão está
no STF, mas nós temos certeza que ao se estabelecer o pronunciamento da Justiça, isso vai acontecer no sentido de reconhecer a constitucionalidade das medidas que nós adotamos. Mas, ministro, Então nós não trabalhamos com essa hipótese, entendemos que hoje em dia essa questão de fake news, fake pós-fake, gera situações até dramáticas como essa, mas nós temos que dialogar. Existe, claro, uma apreensão de parte de muitos caminhoneiros em relação ao resultado dessa demanda judicial, mas não existe sinalização de que exista uma greve realmente em organização e em mobilização. essa afirmação do governo de que não acontecerá uma nova greve está sendo monitorada? Por favor, essa pergunta correta, Nós porque estamos na última acompanhando, vez- nós estamos acompanhando. baseado Na nesse última vez, se vocês se recordarem, nós não afirmamos que não haveria uma greve. Como eu também não posso afirmar que não vai mais acontecer uma greve. Eu estou dizendo, num tempo razoável, nesse tempo que nós estamos discutindo essa questão. Os caminhoneiros chegaram a procurar o governo para sinalizar de que poderiam fazer uma nova Existe diálogo paralisação? permanente, mas os caminhoneiros estão conscientes do esforço do governo, tá? Da forma correta como estão sendo tratados pelo governo. E isto tem ajudado muito no sentido de que eu possa fazer esta afirmação. Tem alguma reunião marcada? Tem alguma reunião marcada? Existe um diálogo permanente, reunião marcada eu não conheço. Ministro, Existe um diálogo permanente, o governo tem se manifestou no STF, tem se manifestado em todos os momentos, no sentido de que os compromissos assumidos foram e nós temos compromisso também de fazer com que eles se consolidem. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando e os senhores e as senhoras caminhoneiros e caminhoneiras sabem disso. Por isso, eu posso afirmar com a mais absoluta tranquilidade que não haverá, que não está, pelo menos no horizonte visível, uma nova greve dos caminhoneiros. O bom senso vai prevalecer. Ministro, o presidente fez algum comentário sobre as críticas que o governo vem recebendo sobre a questão do museu lá no Rio? Encerrada a questão dos caminhoneiros, deixa eu tomar uma aguinha. Deixa eu começar a fazer aquele jeito, vem cá, fala o que eu quero e me arrumo. não, a gente vai estar de fogo, Deixa eu sem trabalhar só um pouquinho. Quando você faz força no zinco aí, ele faz barulho no microfone. Ah, é? Desculpa, obrigado. Não, sem problema nenhum. Ministro, algum comentário do presidente Sobre- sobre essas críticas de falta de investimento do governo na cultura? Vejam bem, nós temos um Museu Histórico Nacional, que eu conheci em 1974. Quem aqui conhece o museu? Sério. Não é? Conheci em 1974 esse museu. Realmente, todo o Brasil lamenta a fatalidade deste incêndio. O museu é administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós não estamos simplesmente nos eximindo de responsabilidade, mas essa é a realidade. Que tem autonomia para, digamos, a execução dos seus orçamentos, certo? O governo, sabedor de que a manutenção exigia maiores cuidados, a manutenção do Museu Histórico Nacional, através de uma ação do Ministério da Cultura, gestionou um patrocínio ao BNDES e no dia 6 de junho foi celebrado, foi assinado então esse termo de convênio de patrocínio de 21 milhões de reais do BNDES para o museu para que se fizesse uma revitalização do mesmo. Tivemos essa fatalidade, o governo está atento, desde a manhã estão presentes no local técnicos do IBRAM e do IFAM, os ministros da Cultura e da Educação estão no Rio de Janeiro e nós vamos atuar no sentido de proteger, valorizar o que foi salvo. Mas é uma tragédia
realmente irreparável. Ministro, em relação à LOA, o que pode ser feito? A fatalidade de uma coisa que está sendo aventada há mais de 10 anos. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho visto muito a ventada onde? Agora que aconteceu, tem muita viúva chorando. Agora eu, sinceramente... Está em matéria de 2004, mas eu na televisão, por exemplo, não tenho visto, não vi ultimamente, pelo menos num horário, alguém destacando a história do museu, valorizando o museu, para que ele se tornasse mais amado pela nossa população. Isso é viúva, está parecendo muita viúva apaixonada, mas na verdade essas viúvas não amavam tanto assim o museu em referência. O governo tem alguma informação sobre a causa dessa fatalidade? Porque a Polícia Federal está no caso, imagino que isso é normal, porque é um projeto federal, a polícia, sinceramente, mas existe algumas outras... Olha, eu sigo o que conversei com o nosso ministro da Cultura. Tá? O ministro da Cultura disse que as primeiras conversas que lá teve, a Polícia Federal está entrando no caso e temos a convicção que vai poder nos apontar a causa real, apontou um curto-circuito ou um balão. Tá? Ou o balão são essas duas possibilidades, nós não consideramos outra possibilidade. Ministro, em relação... Conspiração asquerosa aconteceu naquele momento, 17 de maio, não é agora. Não cogitamos de outra possibilidade. Ministro, eu tenho duas perguntas, por favor. Primeiro, em relação à LOA, o ministro da Educação disse que está em contato com o Luciano Dutti, que é o deputado responsável pela parte de educação, relator de educação na LOA. O que pode ser feito por parte do governo federal em relação a isso, para ter mais recursos destinados à educação, à cultura? Pessoal, vamos tratar isso aí com seriedade? Vamos tratar com seriedade? Eu só estou dizendo, repassando para o ministro da Educação. Não existe possibilidade de nós termos um orçamento eficiente no Brasil enquanto nós tivermos uma responsabilidade fiscal e enquanto nós tivermos uma previdência cujo déficit tira dos cofres públicos R$1 bilhão por dia. Será que essa é a verdade? Podemos até na LOA, fazendo mais algum investimento nessa área, isso vai ser decidido no Congresso, né? Isso vai retirar recursos de algum outro local. Agora, nós temos em 2019 um déficit da Previdência de R$1 bilhão por dia, certo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, museus têm que ter fontes de receitas próprias. Nós temos, quantos museus nós temos? O Brasil, o museu é extremamente importante, talvez o mais antigo, com 200 anos, extremamente importante. Mas você anda um pouco, você vai no Museu Histórico Nacional, você anda mais um pouco, você vai no Museu da República. Ou seja, o Brasil tem centenas de museus extremamente importantes e que aonde eu tenho convicção de que temos dificuldade de manutenção e muitos deles, principalmente aqueles que não têm uma sustentação própria, que não conseguiram equacionar ainda uma forma de sustentação. O senhor acha, então, que todos os museus deveriam se bancar pela própria renda dos chiques? Não digo ter todos, mas como é que funciona em outros países? Tem um dia de visitação gratuita, certo? Tem um dia de visitação gratuita e tem os dias onde é cobrada assim a visitação para que seja possível uma manutenção. Ministro. Por que isso não pode funcionar? E funciona em muitos. Esses dias eu estive, acho que foi no museu, foi no Rio de Janeiro, aonde eu fiz questão de pagar o ingresso. Fui como visitante oficial, não precisaria pagar para fazer uma visita oficial, mas assim mesmo estava sendo cobrado. Ele cobrava R$8 a inteira, 4,5. Mas eu acredito que deva haver a visitação deve ser sim uma forma de sustentação. E nós temos que ter uma divulgação efetiva das coisas boas que o Brasil tem. E uma das nossas coisas boas é a nossa história e é que está aí materializada em centenas ou milhares de museus espalhados pelo país. Ministro, desculpa, só a minha segunda pergunta que eu acabei não fazendo, desculpa. Em relação ao grupo que foi anunciado pela presidência, que o Temer articulou com bancos, com empresas públicas, assim, o Banco do Brasil, Caixa, enfim. O senhor com certeza viu a nota. O senhor tem mais informações sobre esse grupo? Quanto que eles devem apoiar? A única situação que eu, em relação à qual eu tive acesso, foi essa conversa que eu tive com o
com o ministro da Cultura. Eu não conversei com o presidente Temer. Quando eu cheguei em Brasília hoje, ele já havia se deslocado para São Paulo. Ministro, mas nem um espetáculo grande, de gente famosa, a gente consegue bancar uma produção com o dinheiro dos ingressos. O senhor acha que esse dinheiro é suficiente? Não sei se é suficiente, mas tem que também ser somada, a isso a questão. Nós temos que buscar algumas fontes de receita. Uma própria universidade tem que também buscar algumas formas de receita outra que não seja o aporte de recursos diretamente da União. Esse é o meu pensamento. Nem o pensamento do governo, porque eu não discuti isso no governo, mas é o meu pensamento. Nós gastaremos no ano que vem R$1 bilhão por dia com o déficit da Previdência. R$1 bilhão por dia com o déficit da Previdência. Então, dificilmente um país é viável com uma situação como essa. Quem greve sustenta. Se no Congresso for alterado, digamos, se for destinado um maior valor para a manutenção de museus, bravo, mas isso vai sair de algum outro lugar. O senhor não defende essa medida? O governo está fazendo uma crítica à Não, maneira como a universidade não estamos fazendo uma crítica, estamos colocando a realidade. E o senhor não acha que tem que ter uma autocrítica do governo, da parte do governo? Porque se a gente olhar o orçamento do museu nos últimos anos, em 2018, por exemplo, o que foi investido é 10 vezes menor do que se alega que precisava em um ano para manutenção. O que o governo tem a dizer sobre essa queda? Não existe um orçamento do museu, existe o orçamento da Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dentro das dificuldades que nós temos, eu estou aqui colocando esse enorme déficit da Previdência, tem que fazer a divisão dos seus recursos. O senhor acha que o FRJ deveria ter alocado melhor os recursos Não para o museu? Não vou culpar ninguém, eu não conheço o que o FRJ priorizou, não conheço então não posso vir aqui fazer uma afirmação dessa, eu só estou fazendo afirmações que condizem absolutamente com a realidade. O FRJ tem autonomia financeira e o orçamento do museu sai do orçamento da UFRJ. Vamos. Seria o caso de discutir, pelo menos no que tange museus federais, conversar com o ministro Ronaldo Fonseca, da Secretaria-Geral, e propor uma metodologia de concessões, PPI, PPP, enfim, poderia ser estudado isso? É uma situação que pode ser estudada. Mas, veja bem, eu não conversei com o governo em relação a isso. Nós buscamos, junto ao BNDES, um patrocínio de R$20 milhões para uma revitalização do museu. Nós todos lamentamos muito o que aconteceu e consideramos que isso deve servir de alerta, no sentido de que, efetivamente, o Brasil, se não equacionar questões como a Previdência, vai, dali a pouco, estar com seu orçamento absolutamente inviabilizado e coisas importantes como essa, muitas vezes, relegadas ao segundo plano e sujeitas a tragédias como essa. Ministro, perdão, só uma dúvida. Em relação... Não, eu vim aqui para falar sobre outro assunto. Estou colocando opiniões em relação a perguntas que foram feitas. Eu não sei se o ministro da Cultura e o ministro da Educação estão no Rio de Janeiro avaliando, e é possível que surjam algumas questões, mas no momento o que eu tenho para declarar é isso que aqui declarei. Ministro, perdão, só uma dúvida. Não sei se o senhor chegou a conversar isso com o Saleitão. Esse dinheiro do BNDES que foi disponibilizado, que seria disponibilizado, agora acontece o que com ele? O senhor sabe? Já temos 21 milhões para recomeçar, é pouco. Mas vai poder usar... Acredito que sim, eu não conheço os termos desse acordo, mas é um recurso que, obviamente, será destinado a essa. Agora, não mais revitalização, mas quase que uma reconstrução. Ministro, sobre o resultado do TSE, ministro, desculpa mudar, o resultado do TSE na sexta-feira, o senhor chegou a conversar com o presidente, qual é a sua opinião sobre o Cumpriu-se a lei. E é isso que eu defendo, o cumprimento da lei. A lei é clara.
condenados por órgãos colegiados não podem ser candidatos. Cumpra-se a lei. Pena que não é sempre assim, certo? A solução das coisas está na devida e estrita observância da lei. No caso, em tela, a lei foi cumprida. E é óbvio que eu não consigo ver. Como é que eu vou colocar? Qualquer razoabilidade nessa questão de que 2 membros de um comitê da ONU tomam uma decisão que se sobreponha a uma legislação estabelecida aqui no nosso país. Então, é óbvio, como eu sempre afirmei, por sinal, que o presidente Lula o ex-presidente Lula não pode ser candidato. E cumpriu-se a lei. O senhor falou que pela ordem então, do Congresso, voltando ao tema da pauta, então pela ordem seria o Fundo Soberano e MP dos Caminhoneiros? Fundo Soberano não são MP dos caminhoneiros, são MP 836 da reoneração e MP 838 da subvenção econômica ao subsídio do diesel. Uma depende da outra. A 838 depende da 836. Elas estão em vigor. Elas estão em vigor. Tá? Mas é o segundo item da pauta, né? Primeiro, a extinção do Fundo Soberano, que é a 830, que ela antecede, obrigatoriamente, tem que anteceder cronologicamente a análise dessas outras coisas. Os colegas perguntaram, já você falou, não contamos com ausência, o governo não trabalha por falta de quórum. Agora, a gente vive no mundo real. É amanhã que é essa votação? Eu acredito que amanhã é que as coisas acontecerão com mais... Com 250 no Brasil? Não, acho que mais de 250. Ah, é? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu estou dizendo para você, eu não trabalho com a possibilidade de que um esforço concentrado, marcado diante da necessidade de decisão de questões tão importantes, não tenha quórum. Eu não trabalho com essa possibilidade. Sinceramente. Penso que a pesquisa de volta, né? Seja qual for a pesquisa. Eu não trabalho com essa hipótese. Pode ser que eu, quarta-feira, venha aqui mas não acredito, eu não trabalho com essa hipótese. Quarta-feira eu vou vir aqui comemorar. A MP do tabelamento do frete, ela está entre essas, ministro? Não. Obrigada. Tá bom? Tchau para vocês todos. Obrigada.